Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a espiritualidade na saúde. Espiritualidade pode ser definida como uma jornada íntima e pessoal que transcende fronteiras. É a busca pelo significado e pela conexão com algo maior que nós mesmos. Ao integrar a espiritualidade na saúde, reconhecemos a importância da conexão entre mente, corpo e o espírito. Sendo assim, a espiritualidade desempenha um papel significativo no bem-estar e na saúde humana, indo além dos aspectos físicos. Portanto, no cuidado da saúde, a espiritualidade não apenas auxilia no tratamento dos sintomas físicos, mas também alimenta e nutre a alma. Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. E os convidados para essa nossa conversa de hoje são o padre Hélio Pereira da Silva Filho, que é biomédico, capelão lá do Oratório da Colônia Santa Marta e administrador paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Goiânia. Ele que está conectado aqui. Boa noite, padre. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, padre. E agradeço também a Mônica Guarnieri Machado, que é médica pediatra, especialista em saúde pública e atualmente mestranda na área da espiritualidade e saúde. Doutora, boa noite, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Eu que agradeço, uma alegria recebê-los também, ainda mais para tratar sobre um assunto tão importante quanto esse, né? Eu queria começar com o padre Hélio. É o seguinte, de que forma, na visão do senhor, a espiritualidade e a saúde estão conectados? Wilker, a espiritualidade e a saúde, eu acho que desde os primórdios da história, a gente sempre tem esse entrelace, né? A gente percebe que nas civilizações antigas sempre buscavam, né, a espiritualidade dentro das suas culturas e tudo mais, né? Principalmente nas questões quando se deparavam com algum problema de saúde ou mesmo para manter a própria saúde. A gente vê que o ser humano, ele sempre busca a espiritualidade, o transcendente, né, para conservar, manter ou buscar a sua saúde, o bem-estar do seu corpo, mente e espírito. Certo. E doutora Mônica, a senhora tem se debruçado, então, a respeito desse tema e eu estou curioso para saber quais foram as conclusões que a senhora já teve e de que forma a senhora percebe os benefícios da espiritualidade na vida daqueles que passam por algum tratamento ou que têm alguma questão relacionada à saúde. Esse é um tema extremamente relevante nos dias de hoje, né? A própria definição da Organização Mundial da Saúde, ela antes definia a saúde como completo bem-estar
Hoje em dia, completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. A quantidade de artigos que são escritos a esse respeito no dia de hoje é imensa. Então, dentro da oncologia, dentro da cardiologia, dentro da pediatria, nos mais variadas especialidades, a gente tem tido a evidência científica do benefício que toda e qualquer vivência espiritual pode trazer na saúde do paciente, né? E isso é muito bonito de ver, essa união ciência e fé novamente. Porque para algumas pessoas, né, uma coisa meio que anula a outra, e não precisa ser assim, né? Acho que tudo está completamente ligado. Queria ouvir o Padre Hélio a respeito dessa questão, essa relação entre a espiritualidade e a saúde. E também queria que o senhor explicasse um pouco para a gente do que se trata a espiritualidade que a gente está mencionando aqui. Olha, a espiritualidade e a saúde, como eu já disse um pouco antes, né? Ela não se anula, como você colocou bem, mas se completa, né? A gente percebe, né? Todos os profissionais de saúde, isso já é sabido por todos, né? Que a questão da espiritualidade, do buscar, né, a harmonia do corpo, do espírito, da alma, né? Na questão da transcendência, né? A busca de um ser supremo, né? Que está acima de todos nós e que está sempre conosco, né? Nos auxiliando nesses momentos mais difíceis e complicados, quando a gente, né, perde a saúde, né? No momento da doença, né? Ou então para mantê-la realmente também a saúde, né? A importância é muito grande. Isso leva, nas pesquisas, a gente sabe muito bem disso, né? Uma harmonia melhor para com o corpo, enfrentando essas dificuldades, né? As doenças. É sabido que uma série de fatores, né? De reações no próprio organismo, né? Que são amenizadas, que são o quê? Melhoradas, né? Neurotransmissores, né? Reações também com hormônios e tudo isso mais, muitas delas são melhoradas, vê uma nítida melhora quando a pessoa na espiritualidade, na harmonia, o buscar, né? A transcendência, o buscar um ser supremo que nós cremos é Deus, né? Que busca, nessa busca, ele tem mais um equilíbrio, né? Não quer dizer que o problema vai ser retirado, né? Mas ele encontra força, serenidade, né? Sabedoria em como lidar com isso, em como enfrentar isso, né? Então, assim, os profissionais de saúde que cuidam, como a doutora Mônica colocou aí, né? A cardiologia, principalmente a cardiologia, a neurologia, né? E muitas outras especialidades, vem já percebendo, isso é notório, né? O quanto a espiritualidade, aquelas pessoas que têm essa comunhão com Deus, essa busca da harmonia com Deus, da força em Deus, né? Que a gente chama de espiritualidade, o quanto a melhora nos quadros, né? Uma facilidade maior em desenvolver para um bem, né? Essas doenças que muitas vezes a pessoa se deparam com ela. E também, muitas vezes não são sanadas, mas a pessoa consegue, com serenidade, saber lidar, bem como também não só o paciente, né, mas também os familiares, aqueles que os assistem, né, e muitas vezes também os profissionais também, né, encontram essa serenidade em como lidar, em como fazer melhor, né, esse tratamento deste paciente. Então, isso aí já é sabido, a doutora Mônica já acabou de colocar, inúmeras pesquisas, né, já comprovando o quanto a espiritualidade e a saúde andam de mãos dadas, andam ali juntas, né? Uma auxiliando a outra e não divergindo, uma auxiliando a outra para o bem comum, para o bem daquele paciente, para uma melhora, uma serenidade daquele paciente que está sendo assistido. Interessante, né, a gente perceber isso, que existe essa completude, né? As coisas andam juntas para que haja ali a melhor resposta, por exemplo, a um tratamento
contra uma doença. O padre já mencionou aqui, doutora, sobre os estudos, né? Inúmeros já relacionaram a espiritualidade ao sucesso de diversos tratamentos. Eu queria saber se a senhora, na prática, já viu isso de perto, já percebeu isso de acordo com a sua experiência e também com os seus estudos. Com certeza. Os trabalhos científicos são enormes, assim. Inclusive, por exemplo, pacientes na UTI, né? Um grupo desses pacientes que recebiam orações e o outro grupo que não. A melhora clínica daqueles pacientes que nem sabiam, obviamente, que estavam recebendo orações porque estavam inconscientes, foi substancial, estatisticamente significativa a sua melhora, né? Tem trabalhos científicos na oncologia, né? Como o padre Wilker dizia. Então, a espiritualidade vai ajudar na hora de receber um diagnóstico difícil, de uma doença grave, que coloca em risco a vida. Também no enfrentamento dessa doença, na adesão ao tratamento. Então, vários trabalhos científicos mostrando que aquele paciente que tem uma espiritualidade, ele vai tender a ter um controle melhor da sua doença. Por quê? Porque ele usa melhor a medicação, ele é mais rigoroso nos horários, ele está mais comprometido com a vida, com o querer viver, né? A espiritualidade é fonte de muita esperança. Fora que a frequência de ambientes religiosos, ela pode dar também aquele suporte social que a pessoa precisa, né? Então, a família estando mais junto, os amigos, os irmãos de igreja, de círculos, de religiões de matriz africana, de espíritas, seja qual for a denominação religiosa, né? Isso não está sendo privilégio dessa ou daquela denominação. Essa é uma constatação científica que a gente está tendo, né? E que mostra a importância do cultivo dessa vida espiritual, a importância da meditação no encontro desse equilíbrio que nós, católicos, chamaríamos de oração contemplativa, de meditação também, mas isso é uma realidade nas mais variadas especialidades médicas. A psiquiatria, por exemplo, também tem muita coisa descrita. Então, pacientes com depressão, que estão em uso de medicação antidepressiva, mas se eles possuem também uma espiritualidade e a cultivam, eles tendem a ter uma melhora clínica mais significativa, mais rápida e mais duradoura. Perfeito, doutora. Então, existe uma relação positiva entre a espiritualidade e a saúde física do ser humano. Isso está posto, então não tem dúvida aqui. Agora eu queria saber do Padre Hélio como que a gente faz para fortalecer a espiritualidade daquela pessoa que, por exemplo, acabou de receber o diagnóstico de uma doença grave. Como que essa pessoa pode ter essa espiritualidade fortalecida para enfrentar os desafios que a gente sabe que estão por vir? Wilker, o fortalecer da espiritualidade, antes de tudo, todo combustível, poderíamos dizer assim, é a oração. A oração é a comunhão, é aquilo que nos fortalece, né? Aquilo que firma a nossa fé em nosso Senhor, em Deus, né? E todo o nosso ser. Quando a gente, como você colocou, recebe um diagnóstico que às vezes não era esperado, ou vai além do que aquilo que se imaginava, né? Há um baque na pessoa. A pessoa se sente o quê? Por mais que ela às vezes esteja preparada para um suposto diagnóstico, há um susto naquele momento quando de repente se depara, é fato, e agora? Né? A espiritualidade neste momento, primeira coisa que a gente percebe nos pacientes, né? Confiemos em Deus, creiamos nele, né? Porque o impossível nosso, né, é aquilo que é possível para Deus. Então, a espiritualidade é aquele momento, né, não só o momento que a gente reforça todos os dias, na nossa oração, no nosso vínculo, na nossa comunhão com Deus. É aquilo que fortalece o nosso ser por inteiro, espírito, corpo, alma e tudo, né? Que a gente está sempre em comunhão com Ele. E isso fortalece a gente muito, a espiritualidade, e porque nós somos, né, templos vivos de Deus, todos nós. O nosso corpo assim o é. Então, a espiritualidade até nisso ajuda. Porque se somos um corpo com a presença viva de Deus, templos vivos de Deus, né, precisamos também de fazer com que este corpo, né, seja da melhor maneira possível cuidado.
De repente, uma doença, a doutora Mônica acabou de colocar aí, a adesão ao tratamento, embora às vezes com efeitos colaterais, né, que muitas vezes não são fáceis, como os pacientes da oncologia, mas de repente você o quê? Pela fé, pela acreditar, pela serenidade que a espiritualidade nos dá, você enfrenta aquelas dificuldades, né, com mais serenidade, com mais brandura, com mais força, né? Então, a espiritualidade, antes de tudo, é essa força que nos move, né? Que é através da oração, da comunhão com Deus. E essa espiritualidade fortalecida, né, padre, ela também provoca na pessoa até um desejo de viver, né? Porque sim, ela consegue, de alguma forma, um acolhimento maior, porque ela está inserida ali numa igreja, está inserida numa família que, em muitos casos, também está ligada à religião, e tudo isso também faz a diferença, né? Faz muita diferença, né? Porque, como eu disse, nós somos os templos vivos de Deus, temos que cuidar muito bem dele. E isso requer de todos nós, né, um zelo para também o nosso corpo. Então, nós precisamos o quê? Manter esse corpo vivo, bem cuidado, respeitado, zelado, né? Porque é também morada de Deus em cada um de nós, né? E isso, a espiritualidade nos ajuda muito. E essa espiritualidade também daqueles que estão em volta de todos nós, né? Familiares, os amigos, que a gente vê, eu preciso, essa comunhão, essa oração, né, de todo mundo, nos fortalece. Fortalece essa força que vem a todos nós, que vem de Deus e através da presença de Deus nos nossos semelhantes, naqueles que estão conosco, na igreja, na família, os amigos, os próprios médicos que assistem também, e têm né, essa espiritualidade. Isso auxilia demais da conta, a doutora Mônica com certeza vai entrar nessa área, auxilia e muito, dá segurança, dá serenidade ao paciente, quando ele vê que alguém também está cuidando de mim, tem essa mesma espiritualidade, esse mesmo acreditar em um ser maior, acreditar em Deus, que nos fortalece, que nos ajuda, que está sempre auxiliando-nos, principalmente nos momentos mais difíceis, no caso, nas doenças, quando nós também com elas nos deparamos. É sobre exatamente isso que eu queria puxar agora o assunto para a doutora Mônica, porque ela falou agora há pouco, na última resposta dela, sobre nós católicos. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a visão do cientista, do médico, do pesquisador e a fé, como que isso está atrelado e como que isso também é positivo quando a gente está diante de um paciente ou de alguém que precisa de um cuidado médico. Exatamente, isso tem sido o meu trabalho atual, né? Eu estou como professora da Faculdade de Medicina Santa Marcelina e na faculdade, na formação desses futuros médicos, é integrar essa dimensão da espiritualidade. Em medicina a gente fala muito do cuidado integral do paciente, né? A medicina centrada naquela pessoa como um todo, e a espiritualidade é parte constitutiva desse ser. Se o médico não leva em consideração essa dimensão espiritual, ele está deixando uma parte de lado do paciente. E, obviamente, que para a nossa vivência também, né? Para o nosso exercício da profissão. Eu trabalhei tempos na África, em trabalhos humanitários, e é muito comum, até para conseguir segurar as dificuldades da nossa vida, ver algumas pessoas morrerem, agora na pandemia do Covid, tudo que a gente sofreu durante esse momento, né? Com certeza, não fosse a nossa espiritualidade, teria sido muito mais difícil levantar todo dia e sim, enfrentar os riscos que a gente estava submetido para continuar exercendo a nossa profissão, né? Agora, eu gostaria também, se você me permite, Rick, de sublinhar que, assim como você falava anteriormente do efeito positivo que a espiritualidade tem sobre a saúde, e com certeza isso é a grande maioria, mas é importante a gente saber que também existem questões negativas. O que seriam? A gente vive um momento em que há muita manipulação do discurso religioso, né? Então, a descrença da vacina, a descrença do medicamento, né? Alguns pacientes que acham, eu não preciso mais tomar o remédio, paciente de AIDS, por exemplo, que já recebi uma oração e não vou... Eu costumo, então, conversar muito com os pacientes a respeito. Foi Deus quem nos deu a inteligência, né? Foi Deus que nos dá a possibilidade de construir vacinas, de conseguir vacinas para algumas doenças
mas não para todas, né? Foi Deus que nos dá a possibilidade de ter o controle da doença da AIDS, as quimioterápicos para tratar as doenças oncológicas, né? Então, a gente precisa realmente ultrapassar essa dicotomia, né? Essa briga que algumas pessoas, por interesses os mais variados, têm tentado fazer, separando novamente a ciência da fé, quando não há nenhum antagonismo, né? Pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência o aproxima. Então, hoje a gente vê os efeitos benéficos, como de fato a vacina conseguiu controlar a pandemia do Covid, né? Hoje a gente vê o efeito benéfico, como os quimioterápicos têm avançado, a gente consegue a cura de uma grande maioria das doenças oncológicas, né? Como hoje a AIDS se tornou uma doença crônica como outra qualquer, graças aos medicamentos antirretrovirais. Então é inegável o avanço da medicina, é inegável o benefício que ela tem trazido para toda a humanidade, a expectativa de vida tem aumentado, as pessoas estão vivendo mais, e não só mais, né, estão vivendo melhor, a qualidade de vida das pessoas tem melhorado, né? Então, problemas existem? Claro que existem, né? Existe mau exercício da profissão, existe uma série de problemas, mas na grande maioria, a gente confiando no profissional de saúde que tem na nossa frente, a gente precisa usar da nossa fé para nos ajudar a enfrentar o problema de saúde que estivermos vivendo naquele momento, né? E acreditar que Deus está se utilizando do profissional da saúde para conseguir a cura, como é a grande maioria dos casos, né? Perfeito essa colocação que a senhora colocou agora, que a senhora fez agora, doutora, porque muitas vezes a gente percebe essa descrença quando a gente fala sobre as vacinas, quando a gente fala sobre a questão do tratamento médico hoje em dia. E em 2024, a gente não deveria mais estar discutindo esse tipo de coisa, né? Mas é essencial que a gente lembre as pessoas que estão em casa da importância desses recursos. Como a senhora disse, e eu ouvi isso do saudoso Padre Jesus Flores, que faleceu em 2021, ele falou justamente isso: o Pai Eterno, né, o nosso Deus, ele dá justamente a sabedoria para que o homem combata essas adversidades. E aí, Padre Hélio, a gente percebe que a falta de sabedoria está em não usar da forma adequada esse dom que Deus coloca na nossa vida, né? Exatamente, Wilker. Usar de forma errônea, inadequada, né? E, infelizmente, como a doutora Mônica acabou de dizer, tendo plena consciência dessa forma errônea, mas às vezes pessoas usando isso para interesses próprios, né? E que os outros demais paguem as consequências disso. Isso é muito triste. Mas, infelizmente, existe, e não são poucos, né, que acontece isso. São poucos os lugares, as pessoas que isso acontece. Então, a sabedoria de Deus, ela nos é concedida, né? E quando a doutora Mônica foi muito feliz nessa fala, doutora Mônica, que a sabedoria de Deus nos é dada, né? E muitas vezes as pessoas usam isso de uma outra maneira, para interesse próprio, né? E embora isso deve ser usado, eu sempre digo que a sabedoria, né, ou a fé e a ciência, ela é como os trilhos de um trem, sempre andando juntas, paralelas ali juntas, e muitas vezes até entrelaçam, né? Nas curvas, nos entroncamentos aí das linhas, elas entrelaçam, né? E uma vem para o quê? Não para atrapalhar, mas vem para somar, para ajudar umas às outras, né? Imagine se a gente não tivesse o conhecimento que Deus deu aos pesquisadores, aos cientistas, né? Para que descobrissem medicamentos, vacinas, né? Manejo clínico desses pacientes, né? Como seria hoje, né? Quanto sofrimento ainda teria muito mais do que nós temos ainda, né? Então a gente sempre diz a espiritualidade, a ciência, a saúde, tudo isso andam entrelaçados, né? Não podemos separá-las, né? Elas vão se ajustando, se ajeitando, né? Mas sempre na mesma direção para o bem comum das pessoas, né? Agora, as pessoas, infelizmente, têm, a doutora Mônica falou agora há pouco a respeito disso, né? Por ideias, por inúmeros fatores, né?
interesses próprios ou coletivos, não vem ao caso aqui, mas interesses esses outros, né, que de repente desviam os assuntos para outros lados e o benefício que nós tínhamos para a população, para as pessoas, para nós, humanidade, de repente fica comprometido, né? Há pouco tempo, né, tínhamos no nosso Brasil como um dos países de ponta quanto à vacinação, à imunização de toda a sua população. Hoje nós vemos uma certa dificuldade e, de repente, algumas linhas erroneamente defendendo contra isso, né? E a gente pensa, tá, mas se de repente essas mesmas pessoas, se elas defendem tanto isso, contra a ciência, né, a negatividade, né, ou o negativismo dos medicamentos, né, dos quimioterápicos, né, de todas as maneiras de ajudar ou de curar, né, as doenças, de repente elas defendem que não, as vacinas que não servem para isso aqui. Mas no momento que elas mesmas precisam, né, ou numa dor, ou se tem um infarto, ou algum problema de saúde, ou uma fratura, o que elas vão fazer? Elas vão buscar na ciência o sanar para aquilo que está precisando. Então, assim, que isso também seja uma maneira coletiva, não somente para mim, mas que eu também não prejudique os outros, né? Que eu possa levar a ciência, fé, saúde, tudo isso na mesma direção, para o bem comum de todos, né? E, infelizmente, a gente se depara, não é só no Brasil, não, mas tem uma tendência no mundo do negativismo para toda a ciência, né? Para todas as coisas que já foram provadas, mais do que constatadas, que é o benefício, que é o quê? A ação de Deus, luz de Deus, através dos instrumentos que são pesquisadores, médicos, cientistas, aquelas pessoas que auxiliam nas pesquisas para o bem comum das pessoas. Então, já foi comprovado, já é constatado, é fato. E, de repente, algumas pessoas começam com esse negativismo, né? Com esse negacionismo, né? Quanto a esses fatos. E isso não podemos colocar Deus não, porque Deus é luz para iluminar essas mentes brilhantes e fizeram com que descobrissem situações, tratamentos, medicamentos para auxiliar, para ajudar, através da fé, da ciência, né, a saúde das pessoas. Com certeza. Padre, agradeço muito ao senhor pelo tempo, agradeço também à doutora Mônica, acho que esse papo nosso aqui é muito importante e a gente propôs aqui uma reflexão que vale a pena para todas as pessoas, né? Obrigado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Doutora, obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço o convite, você, sempre às Mônica. Abraço. Abraço, Padre Hélio, até a próxima. Obrigado a você, Wilco. Doutora Mônica, foi um prazer estar com a senhora, muito elucidativa a sua fala, as suas falas, viu? Prazer, um abraço, muito obrigado. Meu. Que Deus a ilumine sempre. Amém, obrigada. Tchau, tchau, gente, abraço. Olha, esse foi o ponto 3 de hoje. Agradeço muito pela sua companhia mais uma vez e continue aqui na programação da TV Pai Eterno, viu? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.